Olá pessoal, tudo jóia? Vamos então agora conhecer autarquias e agências reguladoras. Me acompanhe então. Legal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e você está aqui comigo no canal Mapeando Direito. Estamos estudando direito administrativo, especificadamente a organização da administração pública. E na aula de agora, vamos entender, conceituar autarquias e também agências reguladoras. Lembrando que as autarquias são entidades da administração indireta, certo? Geralmente, é a primeira entidade da administração indireta que se estuda. E como é que a gente cria a administração indireta? Vimos isso em aula anterior. A administração indireta é criada pelo processo de descentralização, com lei específica ou com autorização em lei específica. No caso das autarquias, elas não são criadas com autorização em lei, elas são criadas pela lei. Então, a lei cria uma lei específica, cria diretamente cada autarquia, certo? As autarquias realizam atividade tipicamente estatal, certo? Tranquilo então, vamos lá, vamos conceituar a autarquia. O conceito legal de autarquia está lá no Decreto-Lei 200 de 1967, no artigo 5º, inciso 1, que diz o seguinte: autarquia, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, certo? No entanto, começando a ler alguns bons livros, lá no livro do Celso Antônio Bandeira de Mello você vai encontrar isso daqui, que a caracterização das autarquias feitas pelo Decreto-Lei número 200 de 67 é uma grande infelicidade. Porque esse decreto sequer menciona a principal característica das autarquias, que é possuir uma capacidade exclusivamente administrativa. Voltando aqui então no conceito que está no Decreto-Lei 200, nota que diz, é um serviço autônomo, daí poxa, já complica, você pode confundir com um serviço autônomo lá, Senac, SESI, Senai, tem nada a ver com isso, tá? Inclusive o Sistema S sequer são entidades da administração indireta. E que é criada por lei com personalidade jurídica, aqui segundo o Decreto-Lei 200, e sequer é mencionado neste conceito da norma jurídica que essa personalidade jurídica é de direito público. Então, realmente, é pertinente a crítica que a doutrina faz, como essa daqui que eu trago do Celso Antônio Bandeira de Mello. As autarquias têm personalidade jurídica de direito público, isto é muito importante, porque elas realizam uma atividade tipicamente estatal. Na verdade, elas não podem realizar uma atividade que não seja estatal. Diferentemente de um banco que vai realizar uma atividade econômica, ou, por exemplo, da agência dos Correios, que vai prestar um serviço mediante uma remuneração específica, uma autarquia não pode realizar esse tipo de atividade econômica. A capacidade dela é exclusivamente administrativa, certo? Beleza, então. É aqui um outro conceito, não da lei, um conceito de Cretela Júnior. Conceitua-se a autarquia como pessoa jurídica de direito público interno criada pela União, Estado ou município para a consecução de determinados serviços de natureza pública, delegados pelo Estado, com a capacidade de autogovernar-se e com orçamento próprio, sujeito à tutela e vigilância da entidade criadora. Esse conceito do Cretela Júnior é muito melhor que o conceito que aparece no Decreto-Lei 200, tá? Então, autarquia, criado por lei, uma lei específica daquela entidade criadora, União, Estado, Distrito Federal ou município. E nota que ela está sujeita a uma vigilância da entidade criadora, mas as autarquias não estão subordinadas hierarquicamente à entidade criadora. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Exemplos de autarquias. Talvez você já tenha ouvido falar no ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ou então no INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, também são autarquias, o Banco Central do Brasil, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, as universidades federais, no geral, são autarquias federais, e também o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, também é uma autarquia. Ou seja, todas essas entidades da administração indireta realizam uma atividade exclusivamente estatal, uma atividade administrativa, portanto, certo? Legal, então. E como eu tinha dito para vocês, toma bastante cuidado, tá? Não há hierarquia, ou seja, não existe uma relação de subordinação entre uma autarquia e a entidade que a criou. Portanto, voltando aqui para o exemplo de autarquia, todas essas aqui que eu menciono são autarquias federais. Então foram criados pela União, por uma lei específica da União. No entanto, essas autarquias não se submetem numa relação de subordinação à União.
Evidentemente que elas devem ser controladas, isso é um outro assunto a propósito, o controle da administração pública. Então elas têm que prestar contas, sim, mas esse controle é feito no nível de vinculação. Então é correto você dizer que, por exemplo, qualquer uma dessas autarquias aqui, INSS, por exemplo, ela vai estar vinculada a um determinado ministério. Então ela tem uma vinculação com a União. No entanto, ela não é hierarquicamente subordinada. Significa que o presidente da República ou algum ministro qualquer não pode dar uma ordem direta ao presidente do INSS. Ocorre que o INSS, como foi criado por lei, a lei que a criou já estabeleceu quais são as competências desta autarquia. E o presidente dessa entidade, apesar de ser nomeado pelo presidente da República, não tem essa subordinação hierárquica, porque ele não vai cumprir as ordens do presidente da República, e sim realizar aquilo que está na norma jurídica, na lei que criou o INSS. Beleza, gente? Legal. Vamos seguir aqui, então, as agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias, primeira coisa. Então, tudo que falamos sobre autarquias aplicam-se às agências reguladoras. Mas por que elas têm esse nome diferenciado, tá? Alguns livros, como o Celso Antônio Bandeira de Mello, critica esse uso da palavra agência, né, para dizer que é uma tentativa bem pobre, vamos dizer, né, de imitar a denominação corrente nos Estados Unidos da América, né? Lá eles gostam da palavra agência, né? A CIA é a Agência Central de Inteligência. Então a gente começou a adotar essa denominação aqui nos anos 90, né, aqui no Brasil. Então, essas agências reguladoras nada mais são do que autarquias, só que são autarquias em regime especial. Então, o que seria o regime especial? As autarquias em regime especial, que são as agências reguladoras, elas têm uma atribuição levemente diferenciada. Elas têm um poder normativo um pouco superior às autarquias normais. Mas o grande diferencial mesmo de uma agência reguladora para as autarquias comuns é o fato de que nas agências reguladoras, os diretores dessas agências são nomeados pelo presidente da República, no entanto, vão cumprir um mandato por prazo certo. Diferentemente do que ocorre com as autarquias comuns, onde o presidente da República tem a competência para nomear os diretores, o presidente ou algum ministro tem a competência de nomeação, mas tem a competência também para exoneração imediata, exoneração a qualquer momento. Já nas agências reguladoras isso não ocorre, tá? O presidente da República nomeia os diretores de uma agência reguladora, mas daí essa pessoa nomeada tem que ser aprovada pelo Senado e irá cumprir um determinado mandato. Qual mandato? Aquele que estiver indicado na lei que criou aquela agência reguladora. Olha que interessante, o presidente não tem a competência para exonerar um diretor de uma agência reguladora. Isso não significa que um diretor de uma agência reguladora não possa ser afastado, tá? Pode ser afastado em razão de um processo administrativo disciplinar, ou seja, se cometer alguma falta grave, beleza? Mas não exonerado sem motivo, certo? Essa é a diferença básica entre agências reguladoras e as autarquias comuns. Alguns exemplos de agências reguladoras: a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, certo? Fica essa sugestão aí de exercício para vocês. Busca na internet quais são as agências reguladoras no Brasil. Você vai encontrar várias, essas aqui são apenas alguns exemplos. Por fim, podemos dizer as características das autarquias, incluindo daí as agências reguladoras. Todas elas têm personalidade jurídica de direito público, capacidade exclusivamente administrativa, ou seja, realizam atividade tipicamente estatal, criadas por lei específica, patrimônio e receita próprios, isso toda pessoa jurídica tem que ter patrimônio e receita própria. Os bens, isso é importante, tá? Os bens das autarquias e os bens das agências reguladoras são considerados bens públicos. Portanto, no futuro, quando você for estudar bens, e deve ver as características de bens públicos e a sua diferença para bens privados, você já sabe, os bens de uma autarquia são considerados públicos. E também não são subordinados hierarquicamente à administração direta. Possuem uma vinculação. Essa informação vai ser importante no futuro, quando você for estudar controle da administração pública. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Essa aqui foi uma noção geral sobre autarquias e agências reguladoras. Está aqui o e-mail do Mapeando Direito, se você quiser entrar em contato com a gente, e também o Mapeando Direito aqui nas redes sociais. Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.